Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. A guerra na Ucrânia, e agora? Jesus vai voltar? Porque assim já estão por aí. Os legalistas, os futuristas já estão falando agora, dar-se-á início à Terceira Guerra Mundial, e agora Jesus volta. Não volta não. Não volta não. Essa guerra que está prestes a começar é mais frutos que estão colhendo pela incredulidade, pela profanação, pelas religiões, pelo desprezo ao sacrifício feito naquele madeiro. Está prestes a começar uma guerra devido à carnalidade, devido às maldades, ao não reconhecimento da soberania do Senhor, que é o Espírito, e soberano Deus e Criador de todas as coisas. Então, se essa guerra for adiante, morrerão milhões de pessoas. E você vê como que é a coisa, hein? É uma tragédia seguindo a outra. A pandemia nem acabou ainda, está prestes a acabar e já está começando esse conflito. Não estou aqui para amedrontar, para apavorar ninguém. Apenas para, conforme os escritos bíblicos, nós temos base para ter conhecimento, ter entendimento do que está começando. Em Hebreus capítulo 10, versículo do 27 em diante, disse assim: pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Isso daqui foi escrito antes do ano 70. O escritor aqui, ele estava, por inspiração, por revelação, ele estava anunciando o que estava por vir, que era o juízo, e o juízo viria com fogo. Assim foi, Jerusalém foi queimada, o templo foi destruído até os alicerces pelo fogo. Mas podemos pegar isso e trazer para os nossos dias. No versículo 28, Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quão mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Não é diabo, Satanás, tranca-rua, pombagira, Lúcifer, nada. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, no versículo 31. Então, o que está acontecendo, que veio a pandemia que está findando, aparentemente, e logo em seguida está começando esse confronto entre Rússia, Ucrânia e os países ocidentais. Assim foi na Primeira Guerra Mundial, assim foi na Peste Negra em 1918, assim foi na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou 6 milhões de judeus. Os judeus foram o quê? Eles não reconheceram, eles não reconhecem o sacrifício da cruz. Eles não reconhecem que o Messias já veio. Então aqui estava falando sobre o juízo que estava prestes a consumir eles, ao julgamento sobre eles, no ano 70 DC. No ano 70, quando passou o julgamento, Deus estabeleceu a nova Jerusalém no espírito das pessoas, dos eleitos e filhos. Mas estão por aí rejeitando isso, estão profanando o sangue que verteu da cruz, estão pisando no sangue que verteu da cruz. Aí você me pergunta assim, mas como alguém pode fazer isso? Quando praticam obras antes da cruz, é simples, é como 2 mais 2 é 4. Então vamos raciocinar de uma forma espiritual. Cristo foi o fim da lei. O símbolo maior da lei, que era o templo que havia em Jerusalém, no ano 70 foi destruído e foi estabelecido o templo espiritual. Aí você frequenta uma tal de uma religião, e essa religião, a primeira coisa que você tem que fazer é
passar pelas águas. O que você fez? Para que serviu o sangue de Jesus na sua vida? Para que serviu o sangue que verteu na cruz na vida de uma pessoa que acha que para ser purificado, acha que para os seus pecados serem perdoados, deve se passar por água? O que fizeram? O que fez naquele momento com o sangue de Jesus? Pisou nele. Tornou profano o que foi santificado. Em Atos 10, Pedro disse, aquela voz falou, Pedro, desceu um lençol, falou, escolha um desses seres vivos, desses animais, mata e come, e coma. Pedro falou, não, Senhor, de forma alguma, nunca comi coisa imunda e não vou comer agora. Aí ele falou assim, mas mate e coma, porque eu já santifiquei. Ali Pedro estava falando uma referência de porco, de animais que eles não comiam. Só que o entendimento principal ali foram do povo gentil, dos gentios, que antes da cruz não tinham Deus no mundo e eram afastados da comunidade de Israel. Mas foram santificados, assim como foi Cornélio. Por isso que aí você vai lendo, chega lá em Cornélio, antes mesmo de Pedro acabar de falar, ele e a sua família foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro, um legalista, ainda jogou ele, passou pelas águas, menosprezando o sangue da cruz. Pedro fez isso, Pedro menosprezou o sangue da cruz. Profanou, pisou. Assim está escrito, tem que ver se Pedro fez realmente isso. Porém, quem tinha essa revelação foi Paulo. Pedro, Tiago, João não, o evangelho deles era o da circuncisão. Então, meu amado e minha amada irmã, esse negócio que Jesus vai voltar agora, isso é conversa, isso é falácia, isso é ladainha. Leia depois com atenção Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, leia e releia, procure entendimento nas entrelinhas e você vai entender a revelação do Pai. Amém? Então fique em paz, não precisa pânico, não precisa ir na janela e esperar ele voltar, que ele não volta mais, porque afinal de contas o Espírito, ele em Espírito já está em nosso Espírito, por isso ele não volta mais. O que está prestes a começar é o quê? É a vingança do Pai, é a vingança de Deus. E Deus não tem maldade, Deus é amor e justiça. Porém, devido à incredulidade e à profanação, o menosprezo, eles estão colhendo. Um adversário luta contra o outro. É assim que é. Um destrói o outro. Aí vem o sofrimento. Aí eles ficam, não sabem, eles não têm entendimento. Por quê? Porque a religião, em vez de ensinar isso, a religião só sabe pedir dinheiro, só sabe enriquecer, só sabe ficarem cada vez mais poderosos. São essas religiões. Nenhuma religião presta, nenhuma. Se colocar, eu fiz um vídeo esses dias, se colocar todas dentro de um saco e você chacoalhar e falar, não, vou tirar uma aqui, nenhuma presta. Então, graças a essas malditas religiões por aí, vêm esses castigos, vêm essas tragédias. Amém? Mas você que está reinando em perfeita vitória, você que já está na graça do Cristo ressuscitado, você que pratica, vive e tenta pelo menos andar 100% na sã doutrina, nossos caminhos estão perfeitos. Não devemos ter medo do mal, medo de nada, porque afinal de contas a nossa pátria espiritual não é aqui. E quem nos guarda é o Criador de todas as coisas. Quem nos guarda é o que causa paz e causa conflito. Lá em Isaías 45, depois você leia, é Ele quem faz todas as coisas, é Ele que traz a paz e traz o conflito, traz o amor e traz o ódio. É o Criador de todas as coisas, é o Eterno, não sei que nome você chama Ele. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia é apenas mais uma colheita do fruto plantado pela carne, a incredulidade e a profanação. Até a próxima, se Deus assim permitir. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Tchau!